E como o Minhoca antecipou, Arthur, hoje, ele assistiu para comentar aqui com a gente a vitória do Bahia em um jogo de 600 pontos, né? Um jogo crucial contra o América Mineiro, crucial para a matemática e crucial também para o moral das duas equipes, tá? O América Mineiro, ele poupou seu time titular de um jogo importantíssimo contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana para poder usar sua força máxima em Salvador. A força máxima não foi capaz de segurar o Bahia, tá? Que abre 8 pontos sobre o América. E por que eu destaco isso? Porque a gente está com 18 rodadas, o América tem um jogo a menos, mas a gente está com 18 rodadas e todas as vezes que a gente falou do risco do Bahia cair, do risco do Bahia entrar no Z4, eu sempre disse, me preocupa muito o América. Porque o América joga bem. O América tem vários jogos na temporada em que jogou muito bem. Joga bem contra o Palmeiras, perde no final, joga bem na Sul-Americana, joga um futebol melhor do que o Santos joga, do que o Curitiba joga, do que o Vasco joga, do que o Bahia joga, do que o Goiás joga. Mas tem 10 pontos agora e basicamente sentenciou, tá, seu rebaixamento. Mas, Arthur, o América a gente deixa para que outros analisem. Pelo lado do Bahia, a vitória que veio na hora certa, o triunfo que veio na hora certa. E eu queria que você trouxesse uma análise inicial do jogo, tá? O jogo que tirou o Bahia do Z4. Chegou a estar empatado em 1-1 por pouquíssimo tempo, né? Cauli tirou o Bahia do aperto e depois uma expulsão, e aí a situação ficou sob controle. Mas, para além dos 3 pontos, há o que comemorar ou pelo menos respirar mais tranquilo para o torcedor do Bahia, Arthur? E sim, Fred. É, fazendo uma análise assim primeiro do cenário que o Bahia chegava para essa partida, né? Você foi bem preciso aí num jogo de 600 pontos, né? Para os dois lados. O jogo ele já era de uma enorme pressão para o Bahia, para Renato Paiva, e aí casa muito com o que Cássio e Pedro trouxeram no último programa que a gente fez aqui sobre o Bahia, de as especulações que já existiam, por exemplo, sobre o nome de Rogério Ceni, especulações que já existiam de que Renato Paiva estava por um fio por essa partida, para ele ser mantido ou não. E eu acho que essa pressão ela só aumentou com o andar da rodada até a partida se iniciar, né? Com as vitórias do Goiás e do Vasco imediatamente antes da partida. Então, o Bahia entrou no jogo de forma que se ele perdesse do América, seriam três concorrentes diretos que teriam vencido na rodada, o América, o Vasco e o Goiás, com a chance ainda do Coritiba, que ia jogar ao mesmo tempo enfrentando o Red Bull Bragantino, e o Bahia ficando para trás nessa rodada, né? Então a pressão ela só foi aumentando com o decorrer do tempo. Mas o Bahia, ele, desde o começo do jogo, ele foi melhor do que o América. Ele já partiu desde o início atrás do gol. É, nos primeiros minutos, ali mais ou menos até os 20 minutos, o Bahia ele teve muita presença no último terço de campo, mas também estava errando muito no último passe, né, que a gente costuma falar, em gestos técnicos mesmo. Ademir, por exemplo, era um jogador que estava recebendo muita bola pelo lado direito, mas errava bastante, finalizações assim que passavam longe, não conseguia acertar o cruzamento. Inclusive, aí vale um ponto de que o lado direito da defesa do, do América, assim, uma temeridade. Na verdade, o lado esquerdo da defesa do América, uma temeridade, assim. Daniel Borges, ele não fez absolutamente nada na partida. O que o Bahia conseguiu passar ali com tranquilidade foi algo, assim, absurdo. E aí o jogo, o América depois ele até consegue dar uma certa equilibrada na partida, tem algumas finalizações, mas também sem levar grande perigo. E aí tem um gol que sai ali no primeiro tempo, numa enorme jogada de Camilo Cândido, né? E eu acho que aqui eu já começo a minha análise falando que talvez a maior diferença que a gente tinha visto
da exibição do Bahia hoje versus as exibições anteriores do Bahia tenha sido a evolução no aspecto técnico mesmo, né? Você ter duas laterais agora com Gilberto e Camilo Cândido, você tem um Rafael Ratão entrando ali na frente, e aí você consegue colocar, por exemplo, Tassiano para voltar a jogar no meio. Então, você ganha opções devido aos reforços que o Bahia conseguiu fazer nessa janela. Mas falando do gol, ela é uma jogada que Everaldo toca a bola para Camilo, uma bola, o passe de Everaldo, inclusive, é ruim, tá? A bola ia saindo, Camilo consegue recuperar a bola e encontra uma jogada fantástica ali, deixa Everaldo numa ótima condição para marcar. E ali, depois que o Bahia consegue abrir o placar, o jogo se abre para o Bahia no primeiro tempo, né? Antes até do gol, tinha tido uma jogada pela direita, que o Bahia faz um cruzamento rasteiro para a entrada da área, Rafael Ratão finaliza para fora, e do gol até o final do primeiro tempo iam surgir mais pelo menos 3 jogadas desse mesmo formato, dessa mesma forma, e as 3 vezes sendo finalizadas por Everaldo. Uma ele finaliza para fora, uma fica na defesa e outra é até um pedido de pênalti da equipe do Bahia, mas não foi pênalti, a bola pega meio na lateral assim do jogador. Então, o final do primeiro tempo ele já dá um demonstrativo de boa exibição do Bahia, um Bahia muito superior ao América, inclusive no intervalo, Juninho, jogador do América, ele até fala que assim, não tem o que falar, o Bahia foi muito melhor que a nossa equipe, mas davam aquela sensação de que, putz, deveria ter aproveitado para ampliar esse placar. Dava para ter feito já um 2-0 pelo menos e já ter um pouco mais de tranquilidade. E aí, quando o Bahia volta para o segundo tempo, com pouco tempo ele acaba tendo aquele vacilo ali e leva o gol, um gol que é um vacilo em 2 etapas. Né? Eu considero que a falta que Rezende fez foi uma falta desnecessária. Era uma jogada que o Pedrinho estava basicamente já sem alternativa, tanto que ele puxa a bola já querendo a falta, porque ele não tinha muito o que fazer ali, e Rezende cai na dele e faz a falta, mas o erro de marcação também ele é grotesco, sabe? O Mastriani, que é o camisa 9 do América, ele está sozinho, ele não precisa nem pular para fazer a cabeçada. Ele recebe em ótima condição e marca. Não entendi, inclusive, porque o VAR demorou tanto para validar o gol, porque passou-se o tempo, mostrou várias câmeras, mas nem chegaram a traçar a linha. Assim, eu não entendi realmente o que é que eles estavam checando tanto, assim, eu acho que ninguém conseguiu entender isso direito. E aí eu acho que todos os torcedores devem ter passado pela cabeça naquele momento que, putz, perdeu a chance no primeiro tempo, repete-se um filme de que o Bahia até joga bem no primeiro tempo, mas cai no segundo, a equipe aproveita e aí deixa passar uma oportunidade de vencer, mas com pouco tempo, o Cauli, que já vinha sendo o melhor jogador do Bahia na partida, tá? Por mais que no primeiro tempo a jogada do gol tenha passado ali por Camilo e por Cândido, né, e Everaldo, mas Cauli, essas outras jogadas, por exemplo, que eu falei que a bola veio na entrada da área para Everaldo ter a chance no primeiro tempo de ampliar, sempre passavam por Cauli, um jogador muito perigoso, e ele, com pouco tempo depois que o Bahia leva o empate, ele tira um coelho da cartola e marca um belíssimo gol, colocando 2-1 no placar, devolve a tranquilidade que o Bahia precisa, num tempo necessário também, para não começar a entrar naquele desespero, naquela pressão da torcida e etc. Um gol muito importante. E aí depois o jogo se abre completamente a partir da expulsão do zagueiro do América. O Bahia também consegue o terceiro gol em mais uma boa jogada de Cauli, uma assistência dele para Rafael Ratão, que eu também acho, aqui já dando spoiler, que fez uma boa partida também nessa sua estreia como titular. E dali para frente foi um jogo que o Bahia soube administrar com calma. Eu acho que o nível do Bahia caiu um pouco com as substituições, mas é algo também ali já esperado, né? Teve uma troca, por exemplo, de Cicinho e Matheus Bahia entrando no lugar dos laterais, você já sabe que é um nível um pouco abaixo. Então foi um jogo realmente que o Bahia administrou mais ali a partir do 3-1. É, sim, de forma correta, dá até para dizer, também não correu grandes riscos, seguiu tentando, mas sem aquele mesmo ímpeto que tinha antes. E eu acho que o resumo, Fred, é que eu não vi todos os jogos do Bahia na Série A, obviamente, mas dentre os que eu vi, eu acho que hoje foi a melhor atuação do Bahia. Óbvio que a gente tem que pesar que o Bahia enfrentou a equipe que hoje está na lanterna do campeonato, uma equipe que não vem num bom momento, tanto é que depois da partida Mancini foi demitido, e por mais que faça atuações
pontuais boas, principalmente na Sul-Americana, né? No Brasileiro elas são mais escassas, normalmente são mais nos jogos de nível técnico mais alto que o América consegue se sobressair de alguma forma. Mas é uma equipe que mostrou também muita fragilidade hoje, tá? Assim, principalmente no primeiro tempo, o América foi uma equipe muito, muito frágil, uma equipe que não conseguia criar nada no ataque e que o Bahia chegava assim, como queria, né, para armar as jogadas na parte defensiva do América, na parte ofensiva do Bahia. Então, a gente tem que pesar isso, obviamente, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma atuação que traz esperança, assim. E como eu falei, principalmente pautado nessa melhora técnica que o Bahia vem conseguindo com os novos reforços. A evolução das laterais do Bahia, ela é gritante, assim. Você jogava pouco tempo com Cicinho e Matheus Bahia, ou Chaves, A e evolução agora você está absurda. com Gilberto e Camilo Cândido é realmente uma diferença muito grande. Cássio, chegou a assistir o jogo do Bahia? Sim, junto com Gostou? o Ceará. Achou um degrauzinho acima? Jogou melhor. Jogou melhor. A defesa do América é muito ruim, mas o Bahia, dessa vez, tipo, né, naquela conta, né, era uma vitória em 15, uma vitória em 16, uma vitória em 17. Era sempre aquela vitória contra o Palmeiras, né? Que era um jogo muito difícil, mas foi na última bola do jogo, venceu e tal. Arrancou a vitória. Nesse caso, teria sido diferente. Se não tivesse vencido, teria sido como é que não venceu esse jogo, porque o time foi melhor. Cauli jogou muita bola. Assim, esse é a chave do Grupo C. Esse Grupo C tem as suas questões. Achado não, porque foi carinho, né, para ser achado. Não, veja só. Veja só, não é nem tão caro quanto os outros. Por exemplo, tem outros jogadores muito mais caros do que ele, dentro do próprio Bahia. E o mercado que ele estava abaixo, né? Como? Cara, é jogador ruim, né, Cássio? Cara, eu vou até... Cara, veja só, ruim ele não é. Ele já não era, mas assim, ele era desconhecido, né? Mas nesse caso, a gente sempre falou, o scout dos caras tem que ter, assim... Tem os problemas com a permanência de Paiva, eu acho um problema, eu acho que mesmo que o Bahia eventualmente permaneça ainda belisca ali sul-americano, enfim, faça alguma coisa, mas seria mais acaso do que deram tempo para o trabalho, porque o trabalho assim, é muito limitado. Inclusive, a torcida do Bahia não abriu, não. A faixinha ficou aberta lá mesmo, o time ganhando o jogo o tempo todo. Deixa eu só aqui abrir rapidinho aqui as compras, só para ter essa que eu estava falando de Cauli. A compra mais cara do Bahia é de Chaves, né? 18. E aí depois tem Gilberto, 12. Ele é segundo e terceiro lugar, empatado. É uma das mais caras, assim. É todo 11, 12, 13 e Chaves é a maior zona, a compra maior. Chaves foi devolvido, né? Não, foi emprestado, né? Emprestado. Mas para um clube que joga Libertadores, né? Assim, eu achei mau negócio, não, tá? O cara não estava dando certo. Ele ia desvalorizar no Bahia, ia ser subutilizado agora. Eu acho que foi um movimento interessante. É feio porque se comprou do cara, devolveu. É raro isso acontecer, mas acontece. Mas do que dava para fazer para não perder o ativo, né? Porque a partir de agora tudo para o City é ativo. Foi um movimento interessante. Mas, enfim, o camisa 8 do Bahia, que no Bahia significa basicamente o camisa 10, o cara jogou bola pra caralho, velho. Agora, o primeiro gol do Bahia, porque para destravar o jogo, foi assim, de uma inocência do jogador do América Mineiro ter ido de vez ali para levar aquela saia. Assim, o cara se desespera depois que sai o gol. Ele bota a mão. O cara sabe que ali ele não era só cercar. Ele podia ter dado o bote, mas ele foi de vez. Ele parecia um Scania sem freio, meu irmão. Aí pegou o jogador habilidoso na frente, levou uma saia, o cara entra na área pela esquerda, campo livre, e aí tem o mérito do cruzamento e da finalização. Mas a jogada começa primeiro com um passe errado, mas o drible, quando ele acontece, tem mérito de quem dá o drible, mas o marcador, meu amigo, colaborou demais também. Mas o Bahia foi muito melhor do que o América. Inclusive, o Mancini foi demitido, né? O América comunicou agora. Tu falou. Já tinha falado, já foi demitido. Antes de Paiva. Assim, Paiva é um grande sobrevivente. Paiva é um sobrevivente. Com raiva da coletiva hoje. Como é que é? Pareceu estar meio com raiva na coletiva hoje, Paiva. Isso é muito clássico, pô. Pelo vídeo que eu vi, ele tava com outro problema também na coletiva. Qual? Saiu com pressa no final, né? Vou mostrar aqui. Vou jogar aqui para lá um vídeo. Porque assim, isso é muito clássico. Pô, uma vitória em 17, 6 jogos sem vencer, zona de rebaixamento.
Aí quando ganha um jogo, parece assim que é um negócio, cara, assim, um trabalho excepcional que as pessoas não conseguem enxergar. Pô, meu irmão, Esperou tudo de para. Deus. Eu não disse que eu estava certo. Eu não disse, tem Primeira que ter paciência. pergunta. Não, pelo amor de Deus. A Alan, primeira pergunta na coletiva foi dizendo, Paiva, assim, triunfo depois de tanto tempo, dá pra gente dizer que essa atuação agora é um novo marco pro Bahia, tem que seguir esse Pegou nível. a. É isso que a gente tem que buscar. Ele disse, não, que o Bahia jogou a mesma coisa que jogou em várias partidas, não mudou nada. Ah, veja só, Cássio Cardoso, se vê essa entrevista. Aliás, na verdade, ele disse que não vê mais, né? Justamente pela saúde dele, né? Ele disse, eu acho que ele falou que perdeu a paciência de ver a coletiva. Eu acho que foi Mas Pedro. Cássio Cardoso quem não vê é Pedro. é Pedro. Assista então, mas venda ou não venda, meu irmão. Eu gostaria depois do seu depoimento sobre essa frase. Que é para enlouquecer, porra. Dizer que jogou a mesma coisa de sempre vai dar o play aí. Vamos ver agora o trecho. Alan, vamos ver o vídeo aí, Cássio. O que é isso aí? Não, pô, isso aí tá Meu amigo, veja só. Isso aí tá 2 vezes, pô. Isso aí tá. Ó, essa escapada aí é quando passa na chicane, viu? Já ali o Weston Senna já tá. Daí. Não, deixa. Deixa lá. Ganhou, tá tranquilo, tá tudo bom. Tá, já jogou como antes, tá tudo ótimo. É bom demais. Até isso aí é bom. Quando o Cássio disse que ele era um sobrevivente, Cássio não sabia que era por esse motivo que estava falando. Não. Sobrevivente do primeiro, eu chamo de sobrevivente do primeiro semestre. Cara, o trabalho daquele cara ainda ser o treinador do Bahia é um sobrevivente. É sobrevivente. Arthur, para a gente fechar de forma mais direta o jogo propriamente dito, e aí mergulhar, a partir do Bahia, inclusive, nos números, né, e dar uma geral. Melhores em campo, tá? Cauli e mais quem? Cauli é indiscutível que foi o melhor na partida. Como o Cássio falou, jogou muita bola. Assim, a bola que Cauli jogou hoje é assim, é a melhor. Eu não vou dizer a melhor atuação do jogador do Bahia no Campeonato Brasileiro, porque Marcos Felipe vinha fazendo também atuações gigantescas, né? A que ele fez contra o São Paulo, por exemplo, foi fantástico. Então, mas assim, uma enorme partida de Cauli. Na segunda Arthur, posição. só sobre Cauli, só para complementar. Cauli jogou hoje, Fred, com uma contratação de 12 milhões de reais. Sabe que a gente fica falando que o Bahia paga 10 e 1. É tanto dinheiro que você perde assim, diz, porra, meu irmão. E fica aquela impressão que é um inflacionado. Hoje ele jogou uma bola, disse, porra, meu irmão, jogou uma bola de um jogador caro. Hoje jogou bola de um jogador caro. Porque as contratações do Bahia elas não jogam essa. A maioria das contratações antes dessa janela agora, estou falando o pessoal dessa janela chegou agora, estou falando as de antes, ela jogava e era só de porra, como é que esse cara custou tanto? Como é que custou tanto? Será que. Não. E Cauli já vinha fazendo boas partidas, mas hoje foi uma atuação do jogador que, porra, mesmo, esse cara, preço é esse. Exatamente. Carregou o time ali no segundo tempo para conseguir aquela reviravolta depois de levar um empate, né? Conseguir colocar novamente na frente. Marca um belíssimo gol, uma jogada individual, e depois faz uma bela jogada individual e dá assistência para Ratão, né? Então, ótima partida de Cauli. Na segunda posição, eu colocaria Camilo Cândido. Ele já tinha entrado bem contra o São Paulo ali no segundo tempo, já tinha feito boas jogadas. Tem um lance que ele dá contra o São Paulo ali, um lançamento fantástico que ele dá para Rafael Ratão. Ratão acaba se enrolando um pouco com a bola ali na hora de fazer o último drible contra o outro marcador, mas já tinha entrado muito bem. Hoje ele foi muito bem. E querendo ou não, por mais que o Maestro tenha falado, e é verdade, da inocência ali do marcador, mas ele que destravou ali o primeiro gol do Bahia, né? Depois daquele primeiro gol do Bahia foi que o jogo se abriu bem mais para a equipe. E o gol é 80% dele ali. Ele conserta um passe ruim de Everaldo e faz uma bela jogada e deixa Everaldo numa boa condição de marcar. Então, colocaria Camilo Cândido na segunda posição. E na terceira posição eu colocaria Rafael Ratão. Gostei da partida dele. Além do gol, foi um jogador que brigou muito, participou muito durante a partida, fez alguns desarmes. Então, muito ativo e eu acho que participou muito bem da partida. Então, meu pódio seriam esses três aí. E nessa vitória a gente consegue puxar alguém negativo?
Eu acho, assim, Jacaré não vou não dizer estava que foi definido, mas não negativo. entrou bem, não. Oi, quem? O jogo já estava praticamente definido, mas acho que Jacaré entrou, assim, Sim, destoando. sim, sim. Eu não diria, assim, negativo para parecer, pô, aquele cara foi muito mal, mas teve alguns, assim, que, como o Cássio falou, destoaram do restante do time, né? Dos que participaram do jogo desde o início, eu acho que Tassiano destoou um pouco. Até do nível dele mesmo, né? Que ele vem atuando normalmente pelo Bahia. Eu acho que errou algumas bolas ali que ele não costuma errar e tudo mais. Nada que tenha sido uma péssima atuação, mas eu acho que ficou um pouquinho abaixo. E dos que entraram depois, eu concordo com o Cássio sobre Jacaré. E eu acho que Cittadini, que entrou também no final, pô, é muito cedo para falar. É o primeiro jogo dele e jogou poucos minutos, mas não passou uma primeira impressão muito boa, sabe? Pareceu meio desligado na partida, uma rotação um pouco mais lenta. Talvez uma questão também de falta de ritmo, né? Ele não vinha atuando muito no Atlético. Então, eu citaria esses três, mas reforço, não que tenham sido atuações muito ruins, assim, é só porque destoaram um pouco do restante do time. É estreia, né? Pô, tem que descontar muita coisa, né? Não se entra, não se chega voando no time, não se chega encaixando, ainda mais num time que não é um time equilibrado, né? O Bahia não é um time encaixado, não é um time fluido, né? Ainda trabalha para ser, ainda bate muito cabeça, faz muito mais atuações confusas do que atuações de um bom nível, né? Mas, voltando até para aquele enfoque inicial, a gente acompanha aqui a classificação da Série A, né, a tabela básica de classificação, e o Bahia, mesmo com a pontuação igual à do Santos, o Bahia consegue, no saldo de gols, -6 contra -8, colocar um pezinho fora da zona de rebaixamento e deixar, inclusive, Santos e Vasco no Z4. Cássio, para você, esses dois golzinhos fazem uma diferença grande, né? Você é um antigo, incansável defensor de que não importa se está na terceira ou na 13ª ou na 23ª rodada. É só ver a Do declaração do 16º para Paiva. o 17º, a diferença é enorme, né, Cássio? O homem não chegou grande na coletiva? Chegou. Chegou grande na coletiva com quase 2 gols de saldo, pô. Aí, é só ver. Por exemplo, não houve reação dos jogadores do Bahia por estarem fora da zona. Claro que faz diferença, pô. A representação do Bahia será diferente. Assim, não tem como o cara dizer, não, pô, é a mesma coisa estar na zona de rebaixamento ou não estar dentro ou fora dela, 17º ou 16º lugar. O que importa é o 38º lugar. Esse papo, pô, é claro que faz diferença estar ali. O Bahia, você revigora, você se enxerga como capaz de cumprir seu objetivo. Pô, se tu passa 15 rodadas em 17º, em algum momento tu fala, pô, o campeonato da gente aqui, meu amigo, a gente não é melhor do que 4 times, não. Nós não somos melhor que 4 times. Sair disso mostra que o time, a gente é capaz, no caso do Bahia, a gente é capaz de ser algo mais, inclusive bem mais. O time era para ser muito acima do que um 16º lugar. É pouco, mas já muda o ambiente. E isso vai para uma rodada muito difícil, tanto o Bahia quanto o Santos, né? O Bahia pega o Atlético Mineiro 11 da manhã, no próximo domingo, e o Santos pega o Fortaleza. Embora o Coritiba tenha farrapado 34 mil pessoas no Couto Pereira, aconteceu tudo que a gente falou. Não o resultado, mas assim, do tamanho da atmosfera. 34 mil pessoas com Green Hell na entrada. Aí o time leva 1-0, gol de sorriso. É foda, né? Um cara perde com gol de sorriso. Mas aconteceu com a vitória do Bahia. Com a vitória do Bahia, o cenário do Fortaleza de ficar a 5 pontos da zona de rebaixamento. Ainda que seja, a gente analisou no sábado, quando analisou o jogo do Fortaleza, a derrota para o Goiás ontem, né? Que se isso acontecesse, ou o Coritiba ganhasse, mas sobretudo se o Bahia vencesse, porque o Bahia tem um ponto a mais do que o Coxa, que faria com que a próxima rodada o Fortaleza entraria nessa briga. O Fortaleza não vai jogar contra o Santos como se imaginava que jogaria rodadas atrás. Aí o Fortaleza está a quantos pontos nesse momento do campeonato, pelo menos? A quantos pontos do G6, a quantos pontos do G8? O Fortaleza vai jogar com o Santos, creio eu, nesta rodada, pelo menos, com o mesmo pensamento que o Bahia vai ter contra o Atlético Mineiro.
Assim, no caso do Bahia, é tentar se ficar em 16º e do Fortaleza tentar evitar uma nova aproximação. O Fortaleza, depois de muito tempo, vai fazer um campeonato, vai fazer um jogo olhando para baixo. E o Bahia, eu estou falando isso porque o Bahia, depois de muito tempo, também vai fazer um jogo olhando para baixo. O Bahia vai ser, o que é que eu preciso fazer para permanecer aqui, pelo menos aqui na 16ª colocação. E para dar uma geral na situação do Bahia, tá? Com 18 pontos em 18 jogos, são 5 rebaixamentos e 9 permanências, tá? Ainda assim, a maioria das equipes que tem 18 pontos em 18 rodadas escapam. Os rebaixados foram o Santo André de 2009, o Náutico de 2009, o Cruzeiro de 2019 e o Santa Cruz de 2016, tá? E o próprio Bahia de 2021, né? Que é o verdade, o Bahia de 2021, eu pulei ele, perfeito. Perfeito, e pulado o Bahia do seu último rebaixamento, né? Ou seja, a campanha de Paiva encontra a campanha de 2021, né? Porque a gente vinha comentando que a campanha de Paiva era abaixo da campanha do último rebaixamento do Bahia. Com esse quadro aí, a gente vê que essa campanha... E era um Bahia de 200 milhões, né? Assim, lembrando que era um Bahia... Não era um Bahia liso, não, tá? Tipo, é porque agora o Bahia tá com muito real. Mas era um Bahia de 200 milhões de quando a torcida era os hoje não era 200 milhões do time, mas 200 milhões de receita anual, né? E naquele momento a maior receita do Nordeste. Depois o Fortaleza quebrou, mas não era um Bahia desmaiado, não. Lembrando, Cássio, que no grupo 45 tinha os Bellintanners, que eram os maiores defensores de Guilherme Bellintani. Conseguiu articular. Ele me convenceu. Se eu moro em Salvador e ele sai candidato a prefeito ali, até eu estava convencido naquela época. Eu era Bellintani também, eu votaria nele. Mas veja só, ele conseguiu articular uma SAF espetacular. Veja só, a gente já falou, inclusive até alguns torcedores do Bahia já falaram, e é uma verdade. Se o Botafogo está com o Textor, né? Se o Botafogo é Botafogo, Grupo City, era muito mais celebrado. Era um acordo muito mais celebrado. Pô, de vez em quando se minimiza que o Bahia fechou com um grupo, já num momento, muita gente está indo para a SAF, onde o Bahia foi adquirido pelo grupo de maior know-how assim, do time do atual campeão da Champions League, do time, uma das maiores potências do futebol. Assim, e o Bahia faz parte disso, sendo o segundo dono, o segundo CEO, o clube para ser o segundo no grupo. Eu fico imaginando se é o Botafogo que faz isso, se é o Vasco que faz isso assim, o próprio Cruzeiro, que foi SAF também, teria um cartaz muito maior. Tem coitadismo, não é só um fato mesmo, é só a cobertura. De vez em quando a gente esquece que o Bahia conseguiu uma SAF muito poderosa. Dá errada do jogo. Mas assim, na hora, a gente não sabe nada. Tá Grupo City, tá Grupo 777, John Textor lá do Crystal Palace e Ronaldo Fenômeno. Escolhe aí, antes de começar. Né, depois, antes de... O cara disse, porra, eu vou pensar do City aqui mesmo. O mesmo valor. Tá o mesmo valor ali na mesa, mas são essas opções. Qualquer um iria para ele. Qualquer clube teria escolhido essa. É isso. Vamos naquele grupamento dos próximos 6 jogos, tá? Os blocos aqui já atualizados. Igor Santos disse que ainda existe Bellintanas, tá? Só para deixar o registro. Ainda existe os Bellintaners. Ainda existe. Dizem que o homem tá para chegar no Arruda, né? Tu vai virar um Bellintani, Arthur? Pai, se ele der jeito, é obrigação virar, né? Meu irmão, cara, você der jeito, achei que a galera viraria... Porra. Igreja Bellintaniana. Igual tem lá. É disso aí, meu amigo. Faz uma igreja na frente, pô. Ó. Não podemos dizer que o Bahia não tem regularidade. É o que ele mais tem, né? Cada bloco é 6. Exatamente. A cada bloco ele sai devendo 3 pontos, né? Não, devendo 1 ponto. Porque a meta permanência é 7, no caso.
Ah, de baixo, desculpa, eu estava olhando para Libertadores aí pro Bahia. O Bahia aí já é mais distante. Exatamente. O Bahia, a cada. Essa atualização aí de Libertadores que tu pediu foi só por causa do Fortaleza, né? Isso não é o normal. Não, eu não pedi, não. Eu acho que foi. É porque, na verdade, quando o Pedro foi colocar, aparecia. Eu não sei, eu acho que ele já tinha antes. Eu acho que foi na Série B que aparecia Libertadores. Né? Que aparecia Libertadores, é isso. Aí aqui a gente tá vendo, né, que o Bahia fez 7 pontos a cada bloco. Desculpa, fez 6 pontos a cada bloco de 6 jogos, né? Devendo aí 3 pontos para a conta básica da sobrevivência, tá? E o Bahia, a gente até tinha alertado isso, né? O Bahia ele está vivendo um momento de oportunidade, porque ele vai para aquele momento em que você faz de 4 jogos 3 em casa, entre eles América, conta de luz paga, e daqui a pouquinho Vasco, que é outra conta de luz. Vai encarar Atlético Mineiro fora, Atlético Mineiro finalmente venceu o Filipão, e o Red Bull Bragantino em Salvador vivendo uma super fase, tá? A gente vai ver quando vai ser esse jogo. Esse jogo do Red Bull pode bater com o Sul-Americana, Minhoca? Acho que não, né? É a 20ª rodada, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui, eu tô até com a planilha aberta aqui. A tabela, depois da... A gente vai ter uma semana, porque vai ter a volta da Copa do Brasil entre a 19ª e a 20ª rodada. Então vai ser logo após esse jogo aí do Bragantino, vai ter Sul-Americana. Certo. Não vai ser data FIFA, não, né? Então, o Bahia pode até ter, quem sabe, o Bragantino tirando um pouquinho a força, né? Já que seria o jogo anterior, antes, né? Da partida de volta. E o Bragantino é favorito, né? Agora, já que o América Mineiro perdeu o treinador, né? Isso, né? E América Mineiro. Então, decide Bragança. Esse é um bloco que o Bahia pode, né, pensar em ir além dos 6 pontos, em ir além do seu teto e começar a recuperar a campanha, porque ele tem confronto direto com o Santos em casa, confronto direto com o Vasco em casa e um jogo fora contra o Curitiba. Então são 3 confrontos diretos nesse quarto bloco do Bahia, tá? Se o time conseguir realmente comprovar uma evolução, é um momento da tabela interessante para... Eu diria que é até necessário, viu, Fred? Porque o bloco 5 ali é chatinho, viu? Tem Flamengo fora, Palmeiras fora. Já é um bloco mais Cruzeiro complicado. Fora. Tem ali algumas situações que podem ser diretas, né? O Cruzeiro, o Fortaleza, né? O Goiás, que a gente citou. E aí o Bahia é aquele clássico time, tirando aquele oásis ali que foi... Tá fazendo certo para se manter, tá ganhando onde tem que ganhar. E ganhou um bônus ali do Palmeiras. Ganha onde tem que ganhar e bota um milagre na conta, né? É mais ou menos isso. O Bahia tem 4 vitórias. 3 delas contra os 3 piores times do campeonato. Foi onde o Bahia conseguiu ganhar. Tá? E os empates também são com equipes ali do pelotão intermediário. Né? Inclusive, Cuiabá e São Paulo, inclusive o ponto contra o Cuiabá era o outro Cuiabá, né? O São Paulo já era esse São Paulo mais organizado, né? Que acabou, viu? Só para deixar claro. Que já é o São Paulo em queda livre aí, viu? Não tem nada caída, de... Meu amigo, se você não está olhando os últimos resultados, é porque o negócio está desesperador. Então, a tabela do Bahia deixa claro que o Bahia só tem conseguido competir contra uma parte da Série A. Contra a parte Mas o Minhoca foi preciso quando ele falou. Pelo menos não farrapou, assim, na maior parte desses confrontos não farrapou, né? É melhor ganhar do Coritiba, veja, o que o próprio Minhoca já disse uma vez, para o Bahia é melhor ganhar do Coritiba do que do Botafogo, nesse caso aí. A grande farrapada do Bahia é esse 1-1 com o Goiás em casa. Né? Aqui é a grande farrapada. Farrapada grande. Esse é o resultado mais doloroso. Esse 3-0, é claro, assim, o 3-0 do Santos na época não pesava, porque o Santos até começou bem o campeonato. Isso.
Mas com o tempo, esse 3-0 está muito grande em termos do que é o Santos no campeonato da Série A. Mas o resultado que o torcedor do Bahia pode dizer assim, porra, aqui foi um crime esse daqui, tá? Que deixa, inclusive, o Bahia atrás do Goiás na classificação, né? Se tivesse o Bahia teria 2 pontos a mais aí. E o Goiás 1 a menos.